amores, como vocês estão? Hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar dançando. Vem com a titia! Dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Oh, oh, oh. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Dança comigo, oh. Vai na direita pulando, pulando, pulando eu vou. Vai na esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou, e para frente eu vou pulando, pulando, pulando como canguru. O meu amigo canguru. Pulando como canguru. O meu amigo canguru. Muito bem, meus amores! Agora vamos descansar um pouco e vamos, sentar. Senta aí no lugarzinho da sua casa, descansa, que nós vamos começar a nossa aulinha. Mas como de costume, vamos agradecer ao Papai do Céu, tá certo? Então, levanta uma mãozinha, a outra mãozinha e juntou. Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoe a minha família, os meus coleguinhas e todas as famílias. Amém. Muito bem, meus amores. Hoje a titia trouxe uma história maravilhosa. Mais uma história do nosso projeto CSJD na trilha da leitura. Hoje a história vai ser muito especial. Nós vamos ouvir a historinha do Pinóquio, mas para isso nós vamos chamar a historinha. Então, como de costume, eu vou contar até 3 e nós vamos chamar juntinhos. 1, 2, 3. História! Muito bem, a historinha já vai começar. Em um lugar bem distante daqui, vivia um senhor chamado Gepeto. Isso, crianças, um senhor chamado Gepeto. E ele tinha uma loja de brinquedos. Ele adorava construir brinquedinhos de madeira, construía carrinhos, construía muitas outras coisas, inclusive bonecos. Um certo dia, ele pegou um pedaço de madeira e começou a construir um boneco. Crianças, ele construiu com tanto amor, que ele resolveu dar um nome a esse boneco. Ele construiu um lindo bonequinho que se chamava Pinóquio. Crianças, ele amava tanto aquele bonequinho, tanto que ele deu um nome a ele. Ele deu um lindo nome a ele de Pinóquio. Ah, crianças, mas um certo dia, ele olhou para o céu, o Gepeto, e começou a imaginar como seria maravilhoso se o Pinóquio pudesse falar. Então, ele começou a pedir as estrelas do céu. Crianças, ele olhou para as estrelinhas e pensou: oh, estrelas, se vocês pudessem transformar o meu boneco em menino, ou se pelo menos ele pudesse falar, para ele poder retribuir e conversar comigo. Ah, estrelinhas, se vocês pudessem fazer este milagre acontecer, ou essa mágica. Então, ele foi dormir. Ah, mas vocês não sabem o que aconteceu, crianças. Uma mágica aconteceu. Quando o dia amanheceu, ele observou um barulho diferente, uma vozinha. Ele correu para olhar e aquele barulhinho da mágica, aconteceu. Isso, a mágica aconteceu. O Pinóquio estava a falar. Crianças, ele ficou tão feliz e começou a conversar com o Pinóquio, a dizer que o seu sonho tinha se realizado, que ele tinha pedido isso às estrelas, que ele queria muito que o Pinóquio falasse. Ah, o Pinóquio tagarelava o tempo todo. Ele conversava muito com o Gepeto
E o Gepeto queria que ele tivesse uma vida normal. Apesar de ser um boneco de madeira falante, ele queria que ele vivesse como um menino, que ele estudasse, que tivesse amigos. Afinal de contas, ele era muito especial. Então, ele disse para o Pinóquio que ele ia estudar. O Pinóquio ficou uma felicidade só. Ele ficou ansiosíssimo para começar a ir à escolinha. O Pinóquio amava aprender novas coisas. Ele adorava ver e ler os livrinhos, olhar as imagens, e isso deixava o Gepeto muito orgulhoso do Pinóquio, que era sua criação, ser tão inteligente e estudioso. Então, no seu primeiro dia de aula, ele se arrumou todo para ir para a escolinha, se despediu do seu papai e saiu a caminhar. Caminhou, caminhou e escutou um psiu, psiu. Ah, crianças, vocês não sabem. Era o seu amiguinho, um grilo falante que queria ser amigo deles. Aí eles começaram a conversar e foram caminhando, até chegar pertinho da escola. Eles trocaram informações, o Pinóquio perguntou várias coisas para ele e o grilinho, que já tinha gostado do Pinóquio, respondia tudo com muita alegria. Mas de repente eles ouviram novamente chamar. O Pinóquio procurou e encontrou. Crianças, era o raposo. Isso, o raposo. Ele era uma raposinha que gostava muito de enganar as pessoas. Isso, crianças, ele gostava muito de enganar as pessoas. Vocês não sabem o que aconteceu. Ele chegou com aquela conversa e disse ao Pinóquio: vamos conhecer o circo. Venham conhecer o meu circo. O Pinóquio ficou logo animado porque ele tinha muita vontade de conhecer o circo. Então seu amigo Grilo falou: Pinóquio, é melhor que você não vá. Você não ia para a escolinha? Ah, mas o Pinóquio estava muito curioso e ele disse: ah, amiguinho, eu vou, vai ser bem rápido. O raposo continuou: vamos, Pinóquio, você vai amar. Lá tem muitas coisas legais, as pessoas vão amar você. Ele ficou tão entusiasmado que resolveu ir. O grilo, que não concordou, voltou para a casinha dele. O Pinóquio, ao chegar perto, já percebeu o barulhinho do circo. Isso, crianças, o deixou encantado. Aquele barulhinho, ele ficou tão feliz, tão feliz. E ao chegar lá, o raposo disse a ele: venha conhecer as dependências do circo. Levou ele até o palco do circo e todo mundo começou a achar engraçado aquele bonequinho de madeira que falava. Ele estava se aproveitando da situação para ganhar, dinheirinho, porque as pessoas gostavam de ver um boneco falante. Aí o Pinóquio conversou, se apresentou, até que terminou a sua apresentação. O Pinóquio disse que agora ia para casa, porque o seu papai já poderia estar preocupado. Então o raposo disse a ele: vamos, eu lhe acompanho, venha por aqui. Pegou na mãozinha do Pinóquio para levar ele, e o Pinóquio bobinho, achando, crianças, que ia para casa. Vocês acham que ele ia perder essa oportunidade de, sempre tirar proveito daquele bonequinho tão bondoso? Não, não, não. Ele levou o Pinóquio até uma jaula, isso, crianças, e fechou. O Pinóquio ficou muito nervoso lá dentro. Então, o raposo disse a ele que não ia deixar ele ir embora, que ele ia ficar lá para que se apresentasse todos os dias no seu circo. Ah, crianças, ele ficou muito triste e ele chorou, até que então apareceu a fada madrinha
chegou lá perto e o Pinóquio logo ficou contente. Então, ela disse: Pinóquio, o que está fazendo aqui? Por que você não está na escola? O Pinóquio ficou com muita vergonha de dizer a ela que deixou de ir para a escola para ir passear, para ir conhecer o circo. Então o Pinóquio pensou, ele não tinha coragem de dizer a ela o que realmente tinha acontecido. Crianças, vocês não sabem o que aconteceu. O Pinóquio pensou em contar uma mentirinha para ela. Isso é muito feio, não é? Então, ele disse: eu me perdi e acabei parando aqui. Crianças, quando ele falou isso, o narizinho dele, cresceu. Então, a fada, que percebeu que ele estava a mentir, disse para ele: Pinóquio, você está falando a verdade? O Pinóquio disse que sim. Então o nariz, cresceu mais ainda. E cada vez que o Pinóquio mentia, o seu nariz crescia cada vez mais. Então a fada disse para ele: Pinóquio, você é especial. Se você me falar a verdade, o seu nariz volta ao normal. Mas se você mentir, sempre que você mentir, o seu narizinho vai, crescer. O Pinóquio já estava agoniado. Ele estava muito assustado com aquele nariz, tão grande. Então, ele percebeu que era melhor falar a verdade para a fada madrinha. Então, ele começou a contar que realmente ele quis ir conhecer, mas que ele não sabia que o raposo ia o prender. Então, o seu narizinho começou a voltar e ficar no tamanho normal. E ele pediu que a fada o ajudasse. Então, a fada disse que ia o ajudar sim, mas que não podia ficar sempre fazendo isso por ele, que não poderia sempre que ele precisasse fazer mágicas. Crianças, mas ele estava tão triste que a fada disse que iria fazer uma magiquinha. Ela pediu que ele fechasse os olhinhos e acreditasse muito que a mágica iria acontecer. Então, a mágica aconteceu. Isso, crianças. Quando ele abriu os olhinhos, ele tinha saído de lá. A mágica tinha acontecido e ele já não estava mais naquele lugar. Ele estava fora, na parte de fora do circo. Então ele caminhou para ir para casa. Caminhou e encontrou o seu amigo Grilo novamente, o Grilo falante, que perguntou a ele como ele tinha conseguido se livrar. E ele começou a contar para o seu amigo Grilo falante que a fada madrinha era muito bondosa com ele, que tinham ajudado e que ele não queria mais fazer essas coisinhas feias, que não queria mais mentir, que não queria mais desobedecer. Até que então ele ouviu novamente, Então o Grilo já pensou que poderia ser encrenca. Crianças, era mais um homenzinho. Isso, um homenzinho que chamou ele para dar um passeio de barco. O Pinóquio ficou muito curioso para conhecer o mar. Ele nunca tinha visto o mar e ele perguntou se eles queriam. O Grilo novamente pediu para o Pinóquio não ir. Ele disse: Pinóquio, é melhor que você não vá. Eu acho que se eu fosse você, eu não iria de forma alguma. Veja a encrenca que você acabou de sair. A fada madrinha não vai te ajudar todas as vezes. Ele disse: ora, amiguinho, mas nós só vamos conhecer o mar. O Grilinho disse que não ia ficar lá e foi embora. Chamou ele para ir com ele, mas ele não quis. Seguiu com o homenzinho que o chamou para passear de barco. Quando ele avistou o mar e ouviu aquele barulho das ondas, ele ficou encantado. Entrou lá no barquinho e percebeu, crianças, que lá tinham outras criancinhas. E aquele homenzinho prendia eles lá. Ele prendia as criancinhas para que eles trabalhassem
E ó, o Pinóquio ficou preso naquele barquinho e começou a ficar muito nervoso, crianças. Ele ficou tão nervoso que não sabia mais o que fazer. Ah, meu Deus, ele não poderia mais pedir ajuda para a fada. Crianças, o que será que vai acontecer? Só que ele percebeu que o seu amigo, o grilo falante, tinha ido buscar ajuda. Isso, ele foi buscar o papai do Pinóquio, o Gepeto. E ele estava se aproximando do lugar onde o Pinóquio estava. Quando ele conseguiu subir no barco, que já ia ajudar o Pinóquio, crianças, eles estavam muito perto da água. Vocês não sabem o que aconteceu. Quando eles finalmente acharam que ia fugir, que o seu papai ia o salvar, apareceu uma baleia que estava ó, dentro do mar. Crianças, ela pulou e conseguiu engolir o Pinóquio, o seu papai e o seu amiguinho. E eles todos foram parar lá dentro da barriguinha da baleia. E ela, ó, passeava pelos mares, com eles lá dentro. Lá dentro era muito escuro e eles não conseguiam nem enxergar um ao outro. Então, o Pinóquio pensou novamente: será que a fada madrinha pode me ajudar? Como eu vou sair daqui? Então, ele chamou a fada madrinha mais uma vez. Ah, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Ela apareceu lá dentro da barriguinha da baleia e disse para o Pinóquio que dessa vez ela não podia ajudar eles. Sabe por quê? Porque ela já tinha ajudado ele em outras vezes que ele nem sabia e que ele não podia estar se metendo em encrenca, que ele tinha que aprender a usar ó, a inteligência e a criatividade dele para se livrar das coisas que ele estava se envolvendo, que ela não podia ficar sempre salvando ele, que ele tinha que começar a obedecer o papai e a não contar mentirinhas. Então o Pinóquio ficou muito triste, mas de repente ele teve uma ideia. Ele pensou: se nós fizermos uma fogueirinha dentro da barriga da baleia, nós vamos conseguir enxergar uns aos outros. Ah, crianças, eles começaram a fazer uma fogueirinha e começaram um a ver o outro. E assim eles poderiam pensar em uma ideia melhor para sair de lá de dentro. Mas vocês não sabem o que aconteceu. A fogueira começou a fazer cócegas na barriguinha da baleia. E ela, ó, ficou dando gargalhadas e começou, ó, a rir. Em uma dessas risadas, ela cuspiu os três e eles foram libertos. Saíram de dentro da barriguinha da baleia. Ah, o Pinóquio já saiu arrependido de tudo que fez. Então, ele prometeu que nunca mais ia fazer nada de errado, que ele não ia mais contar mentirinhas e nem ia mais desobedecer. Vocês não sabem, aconteceu mais uma mágica. Isso, enquanto ele dizia isso, a fada madrinha, que estava a ouvir tudo que ele falava, ela fez a última mágica da nossa historinha. Isso. Ela transformou ele em menino de verdade, porque ela percebeu que ele estava sendo sincero e que ele agora ia obedecer o papai, ia ser amiguinho do grilo e que ele não ia mais contar mentirinha, porque mentir é muito feio. Então, quando ele percebeu que tinha se transformado em um menino, ele ficou muito feliz. E então, eles viveram felizes. O papai, o Pinóquio e o seu amiguinho. Ah, crianças, e aí? Vocês gostaram da historinha? Agora eu vou mostrar para vocês uma arte super legal que a titia tem aqui. Eu vou ensinar vocês a como construir um bonequinho, ó, como esse aqui. Deixa eu mostrar. Eu construí um bonequinho utilizando caixinhas de fósforo. Olha que legal. Você pode
colocar um nome nele. Inclusive, você pode chamar de Pinóquio, assim como o Gepeto criou o Pinóquio. Olha só, você vai precisar cobrir 2 caixinhas, aliás, uma caixinha de fósforo. Você vai cobrir, tá certo? Eu cobri aqui a minha, ó, uma de amarelo e uma de azul. Fiz a parte do cabelinho, ó, picotei um pedacinho, você pode colorir aí na sua casa. Em seguida, você vai encaixar uma na outra. Então, você vai colar o cabelo, desenhar o rostinho, tá certo? Ó, vai desenhar o rostinho e desenhar a roupinha ao seu critério. Em seguida, você vai colar, vai recortar mãozinhas, ó, perninhas e mãozinhas, assim, ó, nesse formato. Vai colar no corpinho e na parte das mãos você vai colar um pedacinho de lã. Tá? Aqui. Certo? Depois, você vai prender em um pedacinho de canudo. Deixa eu mostrar como esse aqui que já está pronto fica. Ó, a Titi prendeu em um pedacinho de canudo. E então, você pode brincar, tá bom? Agora eu vou mostrar a atividade que vocês vão realizar. Então, vocês vão pegar no envelope branco de vocês a atividade que tem o nome, ó, CSJD, na trilha da leitura, que é a atividade do Pinóquio. Vocês vão realizar essa atividade, tá bom? E vão tentar lembrar os sons que vocês ouviram na historinha que a titia contou, tá certo? Depois que vocês realizarem, vocês vão ficar lembrando do sonzinho do barulho do mar, do circo, o barulhinho da mágica, e vocês vão tentar imitar esses sons com o corpinho de vocês, tá certo? Ah, tem mais uma atividade para vocês também. No livrinho Histórias em Cenas de vocês, na página 21, temos algumas cenas da história da Caixinhos Dourados. Aqui nós temos, ó, ela subindo a escada, temos a cadeirinha quando ela sentou e quebrou, temos também ela bocejando, ó, com muito sono. Então, vocês vão comparar os sons que vocês ouviram na historinha do Pinóquio aos sons que vocês ouviram na historinha da Caixinhos Dourados. E vocês também vão tentar imitar esses sons com o corpinho de vocês, tá certo, crianças? Ao imitar esses sons, vocês vão comparar cada som. E eu quero ver quem sabe imitar todos esses sons, utilizando, ó, o corpinho, a boca, ó, e sonzinhos que nós reproduzimos com o nosso corpo. Tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Ó, um beijão!